O Hóspede de Drácula, de Bram Stoker. Se você gostar do nosso trabalho, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário e aperte o sininho. Enquanto nos preparávamos para o nosso passeio, o sol brilhava intensamente em Munique e o ar estava impregnado da alegria do início do verão. Já estávamos prestes a sair quando Herr Delbrück, o maître do hotel 4 Estações, onde eu me hospedava, desceu, com a cabeça descoberta, veio até a carruagem e, depois de me desejar um bom passeio, disse ao cocheiro, sem largar a maçaneta da porta da carruagem: "Lembre-se de que deve estar de volta ao cair da noite. O céu parece limpo, mas o vento norte está frio. E isso significa que pode cair uma tempestade de repente." Então ele sorriu e acrescentou: "E você sabe em que noite estamos?" Johann respondeu com enfático: "Sim, meu senhor." E com um toque dos dedos no chapéu partiu em velocidade. Quando nos afastamos da cidade, perguntei, depois de lhe fazer sinal para parar: "Diga-me, Johann, o que há de especial na noite de hoje?" Ele fez o sinal da cruz e respondeu laconicamente: "Walpurgisnacht." Então sacou seu relógio, um objeto antigo, alemão, de prata, do tamanho de um nabo, e consultou-o com as sobrancelhas se juntando e um impaciente dar de ombros quase imperceptível. Percebi que esse foi seu jeito respeitoso de protestar contra o fato de eu estar retardando sem motivo a viagem, e depois de fazer um sinal para que ele prosseguisse, me recolhi novamente ao interior da carruagem. Ele fez os cavalos retomar o galope, como se pretendesse recuperar o tempo perdido. Vez por outra, os cavalos pareciam agitar a cabeça para os lados e farejar o ar, desconfiados. Nessas ocasiões, eu sempre olhava em volta, sobressaltado. A estrada estava deserta, já que atravessávamos um platô bastante alto, varrido pelo vento. Mais adiante, avistei outra estrada, que parecia ser raramente usada e que penetrava num pequeno vale batido pelo vento. Pareceu tão convidativa que, mesmo me arriscando a contrariá-lo, mandei Johann parar. Quando deteve a carruagem, ele disse que queria percorrer aquela estrada. O cocheiro expôs toda a sorte de desculpas, fazendo o sinal da cruz várias vezes para acompanhar suas palavras. No entanto, isto por alguma razão só fez excitar minha curiosidade e me levar a lhe dirigir uma série de perguntas. Ele respondia de maneira evasiva e, repetidamente, olhava seu relógio como protesto. Afinal, eu disse: "Muito bem, Johann. Quero percorrer aquela estrada. Não vou lhe pedir que venha, a não ser que você aceite de boa vontade. Mas pelo menos me diga por que não quer. É só o que lhe peço." A resposta lhe pareceu se atirar do alto da boleia de tão depressa que pulou no chão. Então ergueu bem os braços, suplicante, me pedindo por tudo que não fosse por aquele caminho. Havia em suas frases o suficiente de inglês misturado ao alemão para que compreendesse o sentido do que dizia. Parecia prestes a me revelar alguma coisa, mas só de pensar naquilo ficava apavorado e se continha, se persignando e proferindo a mesma palavra: "Walpurgisnacht." Tentei argumentar com ele, mas é muito difícil argumentar com um homem que não fala a língua da gente. Ele levava vantagem, sem dúvida, porque começou até a falar inglês, um inglês repleto de erros e saltos absolutamente elementar, mas logo ficava tão nervoso que irrompia de novo a falar em sua língua natal. Toda vez que isso se repetia, ele consultava o relógio. Os cavalos estavam cada vez mais nervosos, farejando o ar, e Johann ainda mais pálido, olhando em volta, assustado. De repente, avançou para os animais, agarrou-lhes os bridões e os conduziu adiante uns 6 metros. Eu fui atrás e perguntei por que havia feito isso. A resposta fez o sinal da cruz, apontou para o lugar onde estivéramos e puxou a carruagem na direção da outra estrada, mostrando uma cruz. Então disse, primeiro em alemão, depois em inglês: "Enterrado? Ali! Ele se matou." Lembrei o velho costume de enterrar os suicidas nas encruzilhadas. "Ah, já sei. Um suicida. Que interessante." Mas por tudo que é sagrado, eu não podia entender o que estava deixando os cavalos tão apavorados.
Então conversamos. Escutamos um som que parecia algo entre um ganido e um rosnado. Vinha de longe, mas isso enervou ainda mais os cavalos e Johann teve muito trabalho para contê-los. O rosto do cocheiro estava feito cera e ele disse: "Parece um lobo. Mas já não há lobos por aqui." "Não?" exclamei duvidando dele. "Mas não faz muito tempo que os lobos chegaram perto da cidade, não é verdade?" "Muito tempo", respondeu. "Na primavera e no verão. Mas com a neve os lobos já não estão por aqui." O cocheiro acariciava os cavalos tentando acalmá-los. Enquanto isso, nuvens escuras juntavam-se rapidamente no céu. O brilho do sol foi coberto e uma lufada de ar gélido correu ao nosso redor. No entanto, foi mais um aviso porque logo o sol voltava a brilhar. Johann protegeu os olhos com a mão e observou o horizonte dizendo: "Tempestade de neve. Ela chega em não muito tempo." Então consultou novamente o seu relógio e, sem mais hesitar, segurando as rédeas com firmeza, já que os cavalos ainda escavavam o chão com os cascos e inquietos sacudiam a cabeça, subiu para a boleia, como se já tivesse chegado a hora de prosseguir a viagem. Aquilo me irritou e obstinadamente não retornei ao meu lugar, dentro da carruagem. "Diga-me", insisti, "que lugar é esse para onde leva essa estrada?" E apontei para o caminho mais abaixo. Mais uma vez fez o sinal de cruz e murmurou baixo uma prece antes de responder: "É um lugar profanado." "O quê?" neguei. "O vilarejo." "Então existe um vilarejo por lá." Não. Ninguém mora lá. Há mais de 100 anos." Minha curiosidade estava acesa. "Mas você disse que há um vilarejo lá adiante?" "Não mais." "O que aconteceu por lá?" Johann disparou a contar uma longa história, parte em alemão, parte em inglês, tudo tão misturado que não pude entender direito o que ele dizia, mas somente por alto que cerca de um século antes, pessoas morreram ali e ali também foram enterradas, mas ruídos foram ouvidos, vindos de debaixo da terra, e os túmulos foram abertos. Os sepultados foram encontrados com a aparência de ainda vivos, com os lábios sujos de sangue. Assim, em fuga desesperada para salvar a vida e a alma, disse fazendo o sinal da cruz, os que conseguiram escapar deixaram o vilarejo imediatamente e foram morar num lugar onde os vivos vivem e os mortos ficam mortos, em vez de virarem outra coisa. Era evidente que ele, por medo, evitava dizer as palavras. Enquanto ia contando essa história, tornava-se aos poucos mais nervoso. Parecia que havia sido dominado pela própria imaginação, tanto que terminou dando mostras de pânico. O rosto já sem cor, transpirando, tremendo e olhando em volta sem parar, como se esperasse que alguma presença funesta surgiria diante de nós, sob um sol tão brilhante e a céu aberto. Finalmente, em desespero, gritou: "Walpurgisnacht!" E apontou a carruagem. Instando-me a entrar, meu sangue inglês subiu toda a cabeça e, recuando, afirmei: "Você é um medroso, Johann. Um medroso. Volte para casa, então. Eu retornarei a pé e sozinho. A caminhada me fará bem." A porta da carruagem estava aberta. Peguei no seu interior meu bastão de carvalho, que uso em caminhadas e que sempre trago comigo nas minhas excursões. Fechei a porta do veículo, apontando na direção de Munique, e disse: "Pode ir, Johann. Walpurgisnacht em nada preocupa o inglês." Os cavalos estavam mais ariscos do que nunca, e Johann tentava contê-los, enquanto, assustado, implorava que eu não cometesse tal estupidez. Tive pena do pobre coitado, falava de todo o coração, e mesmo assim eu não conseguia evitar de rir. Ele já não conseguia articular nada em inglês àquela altura. Assim, de tanta ansiedade, havia perdido o único meio que ainda teria de me convencer de alguma coisa. E lá ficava ele, disparando palavras inúteis em seu alemão. No entanto, aquilo começava a me entediar. Depois de lhe dar a ordem: "Vá!", me pus a caminho na estrada que atravessava a nossa, descendo para o vale. Desolado, Johann fez os cavalos tomar o rumo de Munique. Eu me apoiei no meu bastão e fiquei observando-o se afastar. O cocheiro retornava lentamente pela estrada. Então,
ultrapassou o topo da colina um homem alto e muito magro. Mal pude ver o que aconteceu à distância. O tal homem se aproximou dos cavalos e começaram então a corcovear, escocear. E logo a seguir relinchavam de terror. Johann não pôde mais segurá-los. Eles dispararam pela estrada num galope enlouquecido. Acompanhei-os até perdê-los de vista. Então procurei com os olhos pelo estranho, mas também não pude mais avistá-lo. Havia sumido. Despreocupado, avancei pela estrada secundária, entrando cada vez mais no vale do qual Johann havia tentado me afastar. Pelo que eu fui percebendo, não havia o menor motivo para os temores do cocheiro e digo mesmo que andei por um bom par de horas sem atentar nem para o tempo, nem para a distância e sem avistar nenhuma casa, nem pessoa alguma. O lugar era deserto. Nada mais e não reparei em nada extraordinário até que virei numa curva da estrada. Deparei-me com a orla, algo falhada da floresta, e só então precisei reconhecer que, de algum modo, a desolação da paisagem que eu atravessava me incomodava. Sentei-me para descansar e dei uma olhada à minha volta. Estranhava que estivesse consideravelmente mais frio do que no início da minha caminhada. Além disso, escutava um ruído ao meu redor como se fossem suspiros. E, vez por outra, bem acima de mim, uma espécie de rosnado abafado. Olhando para o alto, percebi que uma grande massa de nuvens estava atravessando com rapidez o céu a grande altura, de norte a sul. Havia sinais de aproximação de uma tempestade bem acima. Eu sentia um pouco de frio, mas, acreditando que fosse feito de ter me sentado depois de uma andada, retomei o meu caminho. Pouco havia o que observar naquela região que eu atravessava. Não existia ali nada que se destacasse aos olhos, mas no conjunto pairava uma beleza sedutora. Perdi a noção do tempo e foi somente quando o pôr do sol já se pronunciava sobre mim que comecei a pensar em como retornaria à cidade. A luminosidade do dia se fora. O ar estava frio. E a passagem das nuvens lá no alto mais rápida ainda. Eram acompanhadas por um som longínquo, áspero, em meio ao qual, vez por outra, ressaltava aquele uivo misterioso que o cocheiro atribuíra a um lobo. Por algum tempo hesitei. Tinha prometido a mim mesmo que visitaria o vilarejo abandonado e só por isso prossegui. Mas agora chegava a um largo espaço de campo aberto cercado de colinas. As bordas eram cobertas de árvores que desciam até a planície, agrupadas em determinados pontos, pontilhando os suaves declives e depressões de arvoredos. Acompanhei com os olhos as curvas da estrada à frente e vi que se desviava justamente para um trecho de vegetação mais densa e dali já não se podia vê-la. Nesse momento soprou um vento gélido e a neve começou a cair. Pensei nos muitos quilômetros de paisagens desertas que eu havia percorrido. Então corri à procura de um abrigo na floresta. O céu ficava cada vez mais escuro e a neve caía mais e mais rápida e pesada. Até que todo o terreno dos arredores reluzia como um tapete branco, estendendo-se até uma margem da qual nada pude distinguir. A estrada era bastante precária nesse trecho, sem que eu pudesse saber direito onde eram suas bordas, como quando atravessava áreas mais abertas. Dali a pouco percebi que a havia deixado, já que meus pés não sentiam terreno firme por baixo da neve, e até mesmo afundavam profundamente na grama e no musgo. Em breve, a força do vento aumentou, soprando com incrível violência até que me vi sendo praticamente carregado. Fazia um frio extremo, e comecei a sofrer os efeitos do frio, apesar do esforço que eu fazia. A neve já caía tão grossa, girando ao meu redor em redemoinhos tão velozes, que eu mal conseguia manter os olhos abertos. Vez por outra, o céu era recortado por relâmpagos, e com os clarões pude ver à minha frente uma grande massa de árvores, na maioria ciprestes e teixos, já cobertos de neve. Logo me abrigava debaixo das copas e ali, sob um relativo silêncio, pude escutar o rugido do vento sobre a minha cabeça. Naquela altura, a escuridão da tempestade havia sido engolida pelas trevas noturnas. Em determinados momentos até parecia que a tempestade amainava, mas era somente para em seguida explodir ainda mais violenta. E era naqueles instantes que o som selvagem, parecendo o uivo de um lobo,
ecoava acima dos outros sons igualmente assustadores à minha volta. Vez por outra, atravessando a massa negra das nuvens que se movimentavam com rapidez, um tênue raio de luar surgia, iluminando o lugar e me mostrando que eu estava na orla de um denso agrupamento de teixos e ciprestes. Quando a neve parou de cair, deixei as árvores e comecei a examinar o cenário mais de perto. Pareceu-me que, depois de muitas fundações antigas pelas quais eu passara pelo caminho, poderia ali ainda haver uma casa de pé onde, apesar de em ruínas, eu poderia encontrar um abrigo provisório. Margeando o arvoredo, encontrei um muro baixo que cercava a casa e, acompanhando esse muro, finalmente achei uma brecha. Ali, os ciprestes formavam uma aldeia que conduzia a uma espécie de prédio grande e quadrado. Mal avistei as nuvens, de novo ocultaram a lua, mergulhando a alameda na escuridão. O vento ficou ainda mais forte e senti arrepios à medida que avançava, mas agora tinha esperança de me abrigar e fui tropegamente em frente. Parei, porque senti de repente à minha volta total falta de sons e movimentos. A tempestade passara e, talvez em solidariedade com o silêncio da natureza, meu coração também deixou de bater. Mas foi somente um instante, porque de repente o luar de novo atravessou as nuvens, mostrando que eu estava num cemitério e que o volumoso prédio quadrado diante de mim era um enorme túmulo de mármore, tão branco quanto a neve que o cobria e cercava. Junto com o luar soou um profundo suspiro vindo da tempestade, o qual pareceu terminar num longo uivo, ecoando baixo, como se estivessem nos arredores muitos cães ou lobos. Eu estava perplexo, em estado de choque, e sentia o frio penetrar cada vez mais em mim, como se já pudesse deitar garras no meu coração. Então, com o luar ainda caindo sobre o túmulo de mármore, a tempestade deu mostras de recrudescimento como se retomasse seu ímpeto. Empurrado por uma espécie de fascínio, aproximei-me do sepulcro para ver direito como era e tentar descobrir por que se erguia ali sem nada à sua volta. Contornei a construção e li, acima da porta dórica, em alemão: Condessa Dollingen de Graz, Estíria. Encontrada morta. 1801. No alto do túmulo, parecendo atravessar o mármore sólido, já que a estrutura era composta de alguns poucos e volumosos blocos de pedra, havia uma grande haste de ferro, ou talvez fosse uma estaca. Olhando por trás, li gravado em grandes caracteres russos: os mortos viajam rápido. Havia algo tão assustador e sinistro naquilo tudo que me desnorteou, quase me fazendo perder os sentidos. Comecei a desejar ter aceitado os conselhos de Johann. E foi quando um pensamento me ocorreu, algo que me atravessou a mente sob as mais misteriosas circunstâncias e que me deixou aparvalhado. Estávamos na noite de Walpurgis, quando, de acordo com a crença de milhões de pessoas, o demônio fica à solta, os túmulos se abrem e os mortos saem andando novamente. Nessa noite, tudo que fosse maligno na terra, no ar e na água entraria em festa. Inclusive este mesmo lugar que o cocheiro havia tentado evitar. Era ali, o vilarejo cuja população fora embora um século antes. Era onde o suicida repousava. E era justamente ali que eu estava. Sozinho, indefeso, tremendo de frio numa mortalha de neve e com uma tempestade furiosa desabando sobre mim. Somente com toda a minha capacidade de reflexão, toda a minha religiosidade, toda a coragem que ainda possuía, pude impedir-me de perder a consciência e me deixar levar pelo pânico. E agora, um verdadeiro tornado descia sobre mim. O solo estremecia como se dezenas de cavalos galopassem ao meu redor. Neste momento, a tempestade montou sobre as suas asas de gelo e não caía mais neve, mas granizo. E com tanta violência que as pedras de gelo pareciam disparadas pelas atiradeiras de Balearic. Pedras de granizo que arrancavam das árvores folhas e galhos e faziam o abrigo de ciprestes tão inútil como se os seus troncos fossem espigas de milho.
No primeiro instante, corri para a árvore mais próxima, mas logo fui forçado a abandoná-la e a buscar proteção sobre o único lugar que parecia capaz de oferecê-la, a enorme entrada dórica do túmulo de mármore. Lá, me espremendo contra o grande portal de bronze, estava relativamente a salvo da chuva de granizo, cujas pedras agora somente me atingiam quando ricocheteavam no chão ou nas laterais do mármore. Mas, no que me encostei no portal, este pareceu ceder silenciosamente, abrindo-se para o seu interior. Um abrigo, mesmo um túmulo. É bem-vindo numa inclemente tempestade. Eu estava prestes a entrar quando o brilho ofuscante de um relâmpago iluminou por inteiro o céu. Naquele instante, posso jurar isso por minha vida, vi, já que meus olhos estavam fixados na escuridão do túmulo, uma bela mulher, com faces arredondadas e lábios bastante vermelhos, parecendo adormecida sobre um esquife. No que o trovão explodiu, acima da minha cabeça, fui agarrado com tanta força como se fosse pela mão de um gigante e atirado para fora de volta à tempestade. A coisa toda foi tão súbita que, antes que eu me desse conta do quanto me abalara moral e fisicamente, a chuva de granizo me derrubou. Ao mesmo tempo, tive o estranho pressentimento que não estava mais sozinho. Dirigi o olhar para o túmulo. E nesse exato momento, outro relâmpago ofuscante descarregou-se lá no alto e pareceu atingir a estaca que encimava a construção de mármore e depois penetrar no solo. A mulher morta se ergueu, debatendo-se por um instante, envolvida pela chama. Seu grito de horror e dor perdeu-se no som do trovão. A última coisa que escutei foram esses sons aterradores misturados porque, de novo, fui agarrado pela mão do gigante e jogado à distância, ainda com o granizo me castigando, enquanto tudo em volta estremecia sob o uivo reverberante de lobos. Finalmente vi algo indiscernível. Uma vaga massa branca que se movia, como se todos os túmulos à minha volta estivessem ejetando seus fantasmas, cobertos por mortalhas, e eles se acercassem de mim, flutuando em meio à nuvem de pedras de granizo. Gradualmente me voltou uma vaga consciência e a seguir uma sensação de fadiga aterradora. Por algum tempo, eu não conseguia me lembrar de nada, mas aos poucos recobrei os sentidos. Meus pés pareciam despedaçados de tanta dor e, ainda por cima, não conseguia movê-los. Era como se estivessem paralisados. Havia uma sensação gelada na nuca e ao longo da espinha. As orelhas, à semelhança dos pés, estavam como mortas. E mesmo assim, sofriam intensa agonia. No entanto, havia no meu peito uma sensação de calor que era, por comparação, deliciosa. Era um pesadelo físico, se é que se pode usar essa expressão. Um peso enorme sobre meu tronco me dificultava a respiração. Creio que passei um longo tempo nessa semi-letargia e quando se foi devo ter adormecido ou desmaiado. Então me veio uma espécie de repugnância, como se fosse o primeiro estágio da náusea nos navios por causa do balanço do mar, e o feroz desejo de me livrar de alguma coisa. Não sabia o quê. A paralisia me envolvia, como se o mundo inteiro estivesse dormindo ou morto, somente quebrada por um arfar leve, como se um animal estivesse junto de mim. Sentia algo arranhando minha garganta. Então atinei com a medonha situação em que eu estava, a qual me paralisou o coração e fez o sangue subir em marteladas para o cérebro. Havia mesmo um grande animal sobre mim, agora lambendo minha garganta. Por um instinto de prudência, evitei me mexer, mas a fera pareceu perceber que algo havia se alterado em meu estado, porque ergueu a cabeça. Entreabri imperceptivelmente os olhos e vi, sobre mim, os dois grandes olhos flamejantes de um lobo gigante. Seus aguçados dentes brancos reluziam na bocarra vermelha escancarada. Eu respirava seu hálito quente, acre e feroz. Por mais um intervalo de tempo, fiquei quase inconsciente. Então, comecei a escutar um rosnar baixo, seguido de um latido, várias vezes repetido, a seguir, parecendo de muito longe, um grito. Olá! Olá! Eram muitas vozes gritando em uníssono. Com cautela ergui a cabeça e voltei-me na direção de onde vinha aquele som, mas o cemitério bloqueava a minha visão. O lobo,
permanecia uivando de modo estranho e um brilho avermelhado começou a surgir, em movimento por entre o arvoredo de ciprestes. No que as vozes se aproximaram, o lobo começou a uivar mais rápido e mais alto. Eu temia fazer qualquer movimento ou ruído. E o brilho avermelhado se aproximava sobre aquele imenso tapete branco que se estendia à minha volta. De repente, do meio das árvores chegou o barulho de cavalos trotando. Era uma tropa de cavaleiros com tochas. O lobo se ergueu do meu peito e correu para o cemitério. Enxerguei um dos cavaleiros. Por seus capacetes e suas longas capas, pude ver que eram soldados. Quem empunhou sua carabina e fez mira. Um companheiro deu-lhe uma pancada no braço e escutei um projétil zunir logo acima da minha cabeça. Era evidente que ele havia confundido meu corpo com o do lobo. Outro soldado avistou o lobo quando a fera já se distanciava e disparou nele. Então, a galope, agora a tropa avançou. Alguns em minha direção, outros perseguindo o lobo, que já desaparecia em meio aos ciprestes cobertos de neve. Estavam bem perto, e fiz então um esforço para me erguer, mas não tinha forças. Entretanto, podia escutar e ver tudo o que acontecia à minha volta. 2 ou 3 soldados saltaram de suas celas e se ajoelharam junto a mim. Um deles ergueu um pouco a minha cabeça e colocou a mão sobre meu coração. "Boas notícias, companheiros!" gritou. "O coração está batendo!" Então, um pouco de conhaque desceu pela minha garganta, me devolvendo o vigor. Pude, enfim, abrir os olhos completamente e olhar em volta. Havia luzes e sombras se movimentando por entre as árvores e escutei os homens chamando uns aos outros. Finalmente, se reuniram proferindo exclamações amedrontadas e as luzes brilharam sobre outros, que vinham em debandada do terreno do cemitério, com aspectos de homens em desvario. Quando se aproximaram, os soldados que estavam comigo perguntaram ansiosos: "Então, vocês o encontraram?" A resposta veio rápida: "Não! Não! Vamos embora daqui depressa. Não é lugar para se demorar, principalmente esta noite." "Mas o que era aquilo?" Foi a pergunta feita de várias maneiras, mas a resposta variou de homem para homem, todas indefinidas, como se estivessem ali movidos por um impulso coletivo de falar, mas prejudicados por um medo qualquer de revelar seus pensamentos. Foi algo, gaguejou um deles, cuja lucidez visivelmente o havia abandonado naquele momento. Era um lobo. Mas não era um lobo, murmurou outro estremecendo. "Não adianta tentar abatê-lo sem a bala consagrada", observou um terceiro, como se dissesse a coisa mais natural. "Bem feito. Por sairmos numa noite dessas, não há dúvida de que fizemos por merecer nossos 1000 marcos. Deixou escapar um terceiro." "Havia sangue no mármore rachado", disse outro, depois de uma pausa. "Os relâmpagos jamais teriam feito aquilo. Ele está bem? Vejam a garganta dele, companheiros, vejam. O lobo estava deitado sobre ele para manter seu corpo aquecido." O oficial examinou minha garganta e respondeu: "Ele tem razão. A pele não está ferida. Que história estranha! Nunca o teríamos encontrado se não fosse o latido do lobo." "E o que foi feito dele?" perguntou um homem que sustentava a minha cabeça e que parecia de todos o menos afetado pelo pânico, já que suas mãos estavam firmes, sem um tremor sequer. Na sua manga havia as insígnias de um oficial de baixa patente. "Deve ter ido para a toca", respondeu o soldado, cujo rosto comprido estava empalidecido e que estremeceu de verdadeiro terror quando olhou em volta. "Há túmulos de sobra por aí. A fera pode muito bem se enfiar num deles. Vamos, companheiros. Vamos sair logo deste lugar amaldiçoado." O oficial me fez sentar enquanto dava a ordem de comando. Então um punhado de homens me ergueu e me colocou sobre o cavalo. Ele saltou para a sela, posicionando-se às minhas costas, cercou-me com os braços e mandou a tropa avançar. Desviando nossos olhares dos ciprestes, seguimos em trote rápido e em formação militar. Minha língua ainda se recusava a se mover e, portanto, estava restrito ao silêncio. Devo ter adormecido porque só me lembro a seguir de me ver de pé, amparado por um soldado de cada lado. Era quase dia claro,
e ao norte irradiava-se o brilho avermelhado do sol, como se fosse uma trilha de sangue sobre a desolação da neve. O oficial estava dizendo aos seus homens que não deveriam contar nada que tinham visto, mas somente que haviam encontrado um forasteiro inglês guardado por um grande cão. Um cão? Aquilo não era um cão! Interrompeu um homem que exibia o terror no seu rosto. Sei muito bem reconhecer um lobo quando vejo um. O jovem oficial o corrigiu serenamente. Digo que era um cão. Um cão? Exclamou um outro ironicamente. Era evidente que sua coragem retornava junto com o sol. Olhem só a garganta dele. Isso são marcas de um cão, senhor. Instintivamente levei a mão à garganta, e no que a toquei, a dor foi excruciante. Os homens se juntaram à minha volta para observar, alguns desmontando de suas celas, e novamente soou a voz firme do oficial. Era um cão. Nada mais que isso. Se alguém disser outra coisa, vamos ser alvo de chacotas. Segui na montaria que ia na retaguarda da tropa e logo alcançamos os subúrbios de Munique. Então, nos encontramos com uma carruagem sem passageiros na qual fui colocado. E foi assim que me transportaram para o Quatro Estações. O jovem oficial me acompanhou o tempo todo enquanto um soldado trazia seu cavalo. Os demais se dirigiram para o acampamento. Quando chegamos, Helderbrook desceu com tanta pressa a escada para vir ao meu encontro que era evidente que estava vigiando o caminho lá de dentro. Pegando minhas mãos com toda a solicitude, me conduziu para dentro. O oficial me dirigiu uma continência, despedindo-se. Ele já se virava para ir embora quando insisti que ele me acompanhasse até meus aposentos. Tomamos juntos um copo de vinho e eu lhe agradeci encarecidamente, assim como aos seus bravos companheiros, por me terem salvado. Respondeu apenas que estava mais do que feliz por terem conseguido isso e que fora Helderbrook que tomara a iniciativa de estimular a colaboração de toda a tropa. Aquela ambígua declaração. O maître d'hôtel sorriu. E o oficial, alegando ter tarefas a cuidar no acampamento, retirou-se. Então, Helderbrook, indaguei. Como e por que os soldados foram me procurar? Ele deu de ombros, como se menosprezasse sua participação. Tive a sorte de obter a licença para tanto do comandante do regimento, no qual, aliás, servi. Ele pediu voluntários. Mas como você soube que eu estava perdido? O cocheiro conduziu até aqui o que restou de sua carruagem, que foi danificada quando os cavalos dispararam. Mas com certeza não enviou uma tropa de soldados somente por conta desse relato? De fato, não, replicou ele. Mas mesmo antes de o cocheiro chegar, recebi este telegrama do nobre senhor a convite de quem o senhor está viajando. Dizendo isso, tirou do bolso um telegrama que me entregou. Eu o li. Bistritz, cuide bem do meu hóspede. A segurança dele é preciosíssima para mim. Se algo lhe acontecer ou se ele se perder, não poupe esforços para encontrá-lo e garantir a sua segurança. Ele é inglês, mas de espírito aventureiro. E sempre surgem perigos, seja da neve, seja de lobos ou da escuridão da noite. Não perca um instante, caso suspeite que ele esteja em perigo. Recompensarei seu zelo com minha fortuna. Drácula. Segurei nas mãos aquele telegrama por um instante e o aposento pareceu girar diante dos meus olhos. Eu teria desabado no chão se o atento maître d'hôtel não tivesse me amparado. Havia algo estranho naquilo tudo, algo tão extraordinário que me era impossível imaginar. Foi ali que começou a crescer dentro de mim a sensação de que eu era o centro da disputa de forças opostas. Mas ter essa ideia, mesmo vagamente, me paralisava. Era certo que eu estava sob uma misteriosa proteção. Vinha de um país distante e quase instantaneamente respondia à ameaça sobre mim. E bastou aquela mensagem para me salvar do perigo de desfalecer em meio à nevasca e me arrancar das presas de um lobo.
Se você gostou do nosso trabalho, inscreva-se no canal. Deixe um like, um comentário e aperte o sininho. Obrigado.